Amém, irmãos, graça e paz em Jesus. O título da meditação dessa tarde é uma pergunta que eu acredito que a gente faz muitas vezes durante um mês, especialmente quem vai em feira livre ou em mercadinho de bairro. Supermercado, isso não acontece. Mas em mercadinho de bairro e feira livre, o título é Quanto custa? A gente pergunta muitas vezes, né, Virgínia? Você vai numa feira livre ou no mercadinho de bairro, não tem preço nas gôndolas, né? Se você já foi alguma vez, vai saber disso. Quanto mais periférico for o bairro, menos informação você vai ter nas gôndolas, né? Então você tem que perguntar o tempo todo quanto custa. E esse vai ser o título, esse é o título da meditação dessa tarde. Quanto custa? A nossa leitura está em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44 até o 46. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Quem lê a Bíblia, e eu creio que todos que estão aqui fazem isso, sabem que Jesus muitas vezes usava parábolas para se comunicar com os seus ouvintes. Uma parábola, como a maioria de nós sabe, não é um fato real. Uma parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem de forma indireta, através de comparação ou de analogia. Nas parábolas de Jesus, ele procurava usar elementos conhecidos das pessoas, coisas comuns para elas no dia a dia. Então, ele falava de ovelha e pastor, de semeador e semente, de joio e trigo, de fermento, de azeite, pescador e peixes, luz e trevas, porta e caminho, coisas comuns àquelas pessoas. E usando histórias simples e esses elementos, Jesus transmitia as realidades do reino de Deus. É o caso dessas duas parábolas. À primeira vista, alguém poderia pensar que o tema dessas parábolas é se dar bem, ficar rico, prosperar, ou então ter muita sorte. Afinal de contas, na primeira delas, um homem achou um tesouro escondido. E na outra parábola, um outro homem encontra uma pérola de grande valor. Será que era esse o tema de Jesus? Se dar bem, ficar rico, ter muita sorte? O que você acha? Hein, William? Então, qual a verdadeira mensagem que Jesus estava transmitindo através dessas duas parábolas? Antes de prosseguir, feche os seus olhos e a gente vai orar mais um pouco. Senhor, nós precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso coração. Nós precisamos que o Senhor abra a sua palavra para cada um de nós. Se o teu Espírito, Senhor, não tiver acesso a ministrar o nosso coração, sairemos daqui, Senhor, mais confusos do que poderemos ter entrado, Senhor. Mas, ao contrário, nós olhamos para Ti, crendo que a Tua vontade é que os Teus discípulos compreendam aquilo que o Senhor está falando e transmitindo. Por isso, olhamos para Ti, por isso, clamamos mesmo que o Senhor abra os olhos do nosso coração e ministra com cada um de nós essa tarde, em nome de Jesus e para a Tua glória. Queridos, antes de entrar no tema dessas parábolas,
eu gostaria de falar primeiro sobre um aspecto que está presente nas duas e que é pouco entendido nelas. Trata-se dos verbos vender e comprar, que é usado nas duas. Ou melhor dizendo, não apenas vender, mas vender tudo o que tem para comprar o campo e vender tudo o que tem para comprar a pérola. Alguns acreditam que Jesus estava dando autorização, com essas parábolas, para se fazer comércio da fé. E amantes que são do dinheiro se alegram muito com essa possibilidade. Mas outros, compreendendo que Jesus jamais daria essa autorização, ficam muito incomodados com esses dois verbos, vender para comprar, e desistem de entender o sentido das parábolas. Na verdade, ninguém tem que pagar nada pela salvação. Em Efésios 2, a gente pode ler, a partir do versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, além de não ter que pagar nada pela salvação, é também impossível ter direito a ela. Nem se pode pagar, nem se pode herdar. O jovem rico que queria herdar a salvação, comprando a salvação com a sua justiça e com as suas boas obras, aprendeu isso de Jesus. Mas aí vem o dilema. Se as obras ou a fortuna do jovem rico não eram suficientes para comprar a salvação, por que essas parábolas parecem falar de vender e comprar para entrar no reino de Deus? Vamos ler novamente as duas. Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A segunda parábola, logo a seguir, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Ora, parece que não melhorou muito, né? Mas o que elas dizem? Ambas as parábolas começam com a frase: o reino dos céus é semelhante a. Sim ou não? Sim. O reino dos céus é semelhante a. Lembre-se, elas são parábolas, não são situações reais. Então, o ensino vem pela comparação, não pelo fato em si. Parece, então, que Jesus está comparando o reino dos céus com um tesouro, porque diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro. E a outra diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que negocia, parará, parará. Então parece que Jesus está comparando o reino dos céus com um tesouro, e depois com uma pérola muito valiosa. Certo? Não, errado. Presta atenção. Nas duas parábolas, Jesus está comparando o reino dos céus com a situação que a parábola trata, não com o objeto que a parábola cita. Jesus não está comparando o reino dos céus com um tesouro e nem com a pérola. Ele está comparando com uma situação toda que a parábola está descrevendo. Acompanhe.
Na primeira parábola, um homem achou um tesouro escondido no campo e abre mão de tudo o que tem para ter acesso àquele campo e ficar com o tesouro. Não é isso? Vocês estão acompanhando? Na segunda parábola, um outro homem, negociador de pérolas, encontra uma pérola de altíssimo valor. Então, ele também abre mão de tudo o que tem para comprar aquela pérola. Vejam, o foco de Jesus não está no tesouro e nem na pérola. O foco está na disposição daqueles dois homens de abrirem mão de tudo o que tinham para ter acesso àquilo que compreenderam que tinha mais valor para eles. Amém? Então, o foco está na disposição daqueles dois homens. Mas há uma diferença muito importante entre as duas parábolas. É sobre isso que eu quero falar agora. Na primeira, um homem encontra um tesouro muito valioso escondido no campo. Mas ele não estava procurando o tesouro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou. Ele não estava procurando. Diferentemente na segunda, que diz que o homem negociava boas pérolas, esse homem não diz que era um caçador de tesouros, ele achou um tesouro escondido no campo, ele não estava procurando, foi um acaso encontrá-lo. Aliás, abrindo um parênteses, essa história de tesouro escondido no campo é meio esquisita. Sim ou não? Parece com aquelas histórias adolescentes sobre piratas que enterravam baú de tesouro em ilhas desertas e faziam um mapa para encontrar depois, né? Eu resolvi pesquisar essa história de tesouro escondido no campo, porque se Jesus contava parábolas para as pessoas entenderem, como que ele vai falar de uma história que ninguém sabia nem do que se tratava? Como ele ia falar de algo que não fazia parte do dia a dia das pessoas? Então, que história é essa de tesouro escondido? Pois bem, era uma prática comum naquela época. O que acontecia? Em tempos de instabilidade ou nas guerras, as famílias ricas escondiam parte da sua fortuna, joias, pedras preciosas, ouro e prata, em buracos escavados no chão de suas propriedades. O homem da parábola encontrou casualmente um desses tesouros. Possivelmente, o proprietário original, ou seja, a pessoa que tinha escondido a sua fortuna enterrado no campo, havia morrido sem revelar o fato aos descendentes. Isso também acontecia. Então, o homem compra o campo dos herdeiros e se torna proprietário das terras e do tesouro que estava lá escondido nela. Voltando, então, à primeira parábola. Esse homem não estava procurando o tesouro. Assim como eu também não estava procurando Jesus quando o encontrei. Não estava mesmo. Eu tinha tentado me achegar a Deus através da religião até o final da adolescência. Mas em 1982, como estudante do 4º período de engenharia da Federal, eu não estava mais buscando. Além dos estudos, eu estava também envolvido com festas, com paqueras e outros enganos do mundo. O homem da segunda parábola, ao contrário do primeiro, estava procurando boas pérolas. Só para não deixar a informação solta, o homem da primeira parábola representa os gentios, os que não eram judeus e para quem Deus estava disposto a se revelar. O homem da segunda parábola representa os judeus, escribas e fariseus. Jesus usou comparações em outras parábolas deles sobre essas duas categorias de pessoas. Aquele segundo homem estava procurando pérolas. Aliás, procurava boas pérolas.
representa as pessoas que têm sede de Deus, mas buscam a Deus de forma equivocada. Em religiões, por exemplo, ou em obras de caridade, ou em austeridade com o próprio corpo. O apóstolo Paulo era assim, antes de se converter. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, fariseu, zeloso cumpridor da lei, irrepreensível, segundo as suas próprias palavras, em Filipenses 3. Pergunto, ficou mais fácil de entender as parábolas agora? Sim ou não? Mas a pergunta ainda continua. As duas tratam do mesmo tema? Ou cada uma delas tem um tema diferente? O que vocês acham? Estão com medo de falar agora. Cravaram o sim e erraram. Queridos, o tema das duas parábolas é o mesmo, exatamente o mesmo. O tema é o incomparável valor do reino de Deus e o alto custo para pertencer a esse reino. E há uma revelação principal que está presente nas duas. Só vai se dispor a pagar esse alto custo a pessoa que compreendeu o valor do tesouro que encontrou. Amém? As duas falam da mesma coisa. O altíssimo valor, o incomparável valor do reino de Deus e o alto custo de ter acesso a ele. Mas nas duas falam sobre o fato de que somente aquele e aquela que compreendeu o valor daquilo que encontrou vai se dispor a abrir mão do que tem. Amém? O homem da primeira parábola, embora não estivesse procurando, entendeu que aquilo era um tesouro muito valioso. E o da segunda compreendeu que o valor daquela pérola não tinha comparação com o de nenhuma outra. E por isso os dois decidiram abrir mão de tudo. Talvez alguns de vocês ainda estejam pensando: como é que você diz que o custo é alto se a salvação é pela graça? Como é que é pela graça se tem um custo alto? É pela graça mesmo. Ninguém pode comprar ou herdar a salvação. Ninguém tem direito de ser salvo, porque não há um justo, nenhum sequer. Está escrito em Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é pela graça. Ninguém pode comprar ou herdar. Ninguém pode ter direito a ela. É verdade. Mas observe também essas outras passagens. Elas falam da condição para ser salvo. Primeiro, Lucas 9, 23 e 24, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, é pela graça, não é? É pela graça. Mas se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Agora, Lucas 14, 33. É pela graça, não é? É pela graça, sem dúvida. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. E agora, Mateus 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Eu pergunto, o custo é alto ou não?
Ouça com atenção o que Paulo escreveu sobre a própria experiência, Filipenses 3, de 7 a 9. Paulo escreveu assim sobre a conversão dele e o que custou para ele. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Considerei, olha esse verbo, considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade. O que quer dizer? Sublimidade quer dizer grandioso, excelência. Paulo entendeu o valor. E aí está a diferença. Sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele. Por acaso, Paulo foi obrigado a tomar essa decisão? O que vocês acham? E tendo decidido, ele agora, por acaso, estava se queixando da decisão que tinha tomado? Na mesma carta, um pouco mais adiante, versículo 13, o próprio Paulo continua escrevendo e diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, isso parece a fala de um homem frustrado com a sua decisão? Ou, ao contrário, a fala de alguém cheio de regozijo e de grandes expectativas? Paulo enxergava o incomparável valor da vida de Jesus na sua própria vida. E porque enxergou, ele se dispôs a abrir mão da sua vida anterior, de todo o destaque, de todo o conhecimento, de todo o poder. E ele tinha as três coisas: destaque, conhecimento e poder. Ele abriu mão de tudo o que tinha alcançado, para, como ele mesmo escreveu, ganhar a Cristo e ser achado nele. E se entregou com alegria ao governo de Cristo. Vamos voltar novamente às duas parábolas. A primeira fala de um homem que não estava procurando, mas encontrou um tesouro escondido num campo. Vai, vende tudo o que tinha, compra aquele campo e passa a ser o dono legal do tesouro. A segunda fala de um negociante de pérolas, de boas pérolas, que encontrou uma pérola que jamais poderia imaginar que existisse. Para comprar aquela pérola, para ter acesso a ela, ele vendeu também, ele abriu mão também de tudo o que tinha, para estar com aquela outra que ele tinha acabado de achar. Esses dois homens, eu pergunto, foram obrigados a abrir mão de tudo o que tinha? Por que fizeram isso, então? Porque encontraram algo que tinha muito mais valor. Amados, presta atenção. Só é possível abrir mão de tudo por Cristo se Cristo é o grande valor da nossa vida. Se é o incomparável, o supremo, o mais precioso de tudo que poderíamos ter. Esses homens fizeram isto. E a condição para acessar esse algo muito mais valioso era abrir mão de tudo que tinham. Agora, eles ficaram pesados com a decisão que tomaram? Veja o que diz o versículo 44, que fala do primeiro homem, mas que poderia ser aplicado ao segundo, claramente. Diz assim: então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo, nada mais
tinha valor ou significado comparado com o tesouro que ele acabou de descobrir. Eu não estava procurando Jesus, já falei aqui há poucos minutos atrás. Foi por muita bondade, misericórdia e graça que ele me buscou e que ele se revelou a mim. E foi assim um momento muito especial, transbordante mesmo de alegria. Mesmo assim, tudo aquilo poderia ter passado, poderia ter ficado para trás, depois de algumas semanas ou talvez alguns meses, se não tivesse havido algumas decisões da minha parte. Eu, sinceramente, não sei explicar direito, porque eu entendia muito pouco ou quase nada daquela experiência. Mas eu me senti completamente abraçado pelo amor e pela aceitação de Deus em Jesus. De tal maneira que todas as outras coisas foram perdendo valor para mim. Eu sou filho e neto mais velho de uma família de comerciantes portugueses muito católicos. E eu fui o primeiro a abandonar o catolicismo abertamente para me tornar crente. Eu já não ia à missa há alguns anos, mas se tornar crente era outra coisa. As festas, as paqueras e os outros enganos do mundo perderam importância, porque eu queria conhecer Jesus e queria estar na companhia da igreja de Jesus. Arrumando as cadeiras, carregando o som, evangelizando nas praças e na praia, ou simplesmente comendo cachorro-quente num trailer, eu queria estar com os irmãos. Participando de retiros em barraca, acampando na areia da praia, com um único banheiro disponível para dezenas de pessoas, homens e mulheres, e tomando banho de lata d'água no final da tarde, tirando a água daquelas bombas manuais, cacimba, rodeado e atacado por maruins, sem luz elétrica, apenas com candeeiro. Nada de Nutella, gente. Crente raiz. Naquele começo, ali aos 19 anos, podia parecer uma escolha muito sem noção para muita gente. E eu tenho certeza que pareceu isso mesmo para minha família. Mas eu estava em paz e cada dia mais convicto de que aquele era o caminho. Como disse Jesus em uma outra parábola, a fé nele é como a semente de mostarda mesmo. No começo ela é bem pequena, parece bem pequena. As outras pessoas podem achá-la sem significado, sem importância, quase uma loucura. Mas já se vão 42 anos desde aquele começo. E assim como a semente de mostarda se torna uma grande árvore, depois que é plantada, eu posso ver muitos frutos daquela decisão inicial. Eu não enxergava nenhum desses frutos lá no começo. Ninguém me prometeu nada, é sério. Não tive promessa de prosperidade, de me dar bem no emprego. Na verdade, eu nem tinha emprego. Nem ser um grande profissional. Não, ninguém me prometeu nada. Eu não enxergava nenhum desses frutos. Mas aqui estão. Lu, as filhas, os genros, os netos, os amigos e irmãos, vocês, a igreja do Senhor. Além de algumas outras pessoas alcançadas e salvas para Jesus, inclusive na própria família, que me achou louco lá no começo. E pastoreadas, pessoas que puderam e que têm podido ser pastoreadas em suas respectivas caminhadas na fé, em suas tentações, em suas crises, e haverá mais. Eu não quero falar do que renunciei, porque isso deixou de ser importante há muito tempo. Apenas destacar que Deus é fiel.
eu posso testemunhar que a vontade dele é mesmo boa, perfeita e agradável. E digo para vocês de todo o coração que o governo dele em minha vida só me fez bem. Irmãos, em pouco mais de 2 dias, nós estaremos em um ano novo ou em um novo ano. Haverá novas lutas, novos desafios, novas alegrias e possivelmente, provavelmente, tristezas novas também. Então, nesse último encontro do ano, o Espírito Santo me leva a perguntar a você, meu irmão, minha irmã, o governo de Deus está sendo pesado para a sua vida? Você tem sido tentado, tentada a não ser tão radical por Jesus? A não ser tão santo? A não abrir mão de tantas coisas? Está parecendo que há um caminho melhor. Possivelmente, se você está aqui hoje, e também muitos que não estão, mas se você está aqui hoje, não é seu desejo abrir mão de Jesus. Não é seu desejo se afastar dele. Mas talvez às vezes passe pela sua cabeça pensar que você podia pegar mais leve. Me permita dizer, e eu lhe digo com amor e cuidado pastoral pela sua vida, o problema não é o governo dele. O problema é o valor que outras coisas, ou pessoas, ou projetos estão recebendo em sua vida. O rei Davi, um rei, escreveu no Salmo 16, versículo 2, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Ele tinha muitos bens. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Meu irmão, minha irmã, veja bem, a vida é tudo o que eu e você temos para estar em cada dia desse novo ano. A vida é o que nós temos para estar em cada dia que Deus permitir para nós no próximo ano. Não vai ser a profissão, não serão as roupas, nem os sapatos, nem qualquer objeto, ou projeto, ou conquista que fará de 2025 um bom ano. Nada disso. O que vai definir se será um bom ou mau ano é o que nós faremos de nossas vidas nesse novo ano. É isso que define um ano bom e um ano ruim. O que nós vamos fazer do único legado que temos, que é a vida. O que vamos fazer de nossas vidas nesse novo ano? Eu vou ser mais claro. Para que ou para quem vamos dedicar os nossos dias? Quem ou o que será o nosso tesouro? Quem ou o que será a pérola de grande valor para a tua vida? Pense nisso. Amém? Gostaria de chamar os irmãos que ministram com os instrumentos. Você pode fechar seus olhos e colocar diante do Senhor isto que acabou de ouvir, as coisas que o Espírito de Deus foi falando contigo enquanto você ouvia.
e as decisões que o Espírito Santo chama você a tomar hoje mesmo. Há coisas, talvez, que alguns de nós precisam decidir abrir mão. Coisas ou pessoas, ou projetos, que alguns de nós precisam abrir mão. Se Jesus tem sido grande valor na tua vida, não é possível ter mais de um tesouro. Se Jesus é mesmo a vida e a fonte da vida para você, há algumas coisas, ou pessoas, ou projetos que precisam ser abandonados, para que o desejo do teu coração, de que Jesus de fato reine, governe e seja o principal, para que efetivamente Ele possa exercer o seu governo, é necessário que você, alguns de nós aqui, estejamos dispostos a ser como aqueles 2 homens das parábolas, abrir mão de tudo o que tem, por aquilo que nós consideramos ser de maior e incomparável valor.